O pessimismo não é uma abstração teórica, ele não é um conceito. Lembrando que o conceito demanda uma estrutura racional, um discurso organizado, por meio do qual o indivíduo faz uma leitura do mundo. E essa leitura do mundo organiza o mundo com o qual o indivíduo vai se relacionar. O pessimismo é uma disposição da alma, é algo que afeta o indivíduo quando ele se depara com a contingência da existência, com a contingência da vida, com a contingência do mundo, mas afinal de contas o que seria essa contingência? Seria uma espécie de aleatoriedade da existência. A existência ela não é totalmente passível ao controle do ser humano, de tal maneira que o indivíduo está sempre diante de uma situação de expectativa daquilo que pode acontecer ou não. É claro que isso pode trazer uma sensação de caos, ou seja, o caos a qualquer momento pode irromper. Então, o caos é algo que paira dentro dessa sensação pessimista que eu estou tentando descrever aqui. Mas essa sensação de caos que o pessimista por vezes se depara, gera uma desconfiança do pessimista em relação aos discursos que apresentam um certo ar de aprimoramento do homem e da natureza, a tal ponto que o homem e a natureza possam se encaixar de forma a conviverem de forma perfeita, harmônica, né? Uma espécie de harmonia entre o homem e o cosmos, entre o homem e a natureza. O pessimista, ele concebe a existência como algo que está pronta a se dissolver. Então isso vale tanto para o homem, já que o homem morre, e a qualquer momento, de fato, ele pode se dissolver, voltar ao nada, e também a natureza, já que a natureza é altamente violenta. Então, essa tentativa racionalista de harmonizar o homem e o mundo por meio da técnica, isso foi muito bem pensado e trabalhado nos séculos XVI e XVII, o pessimista ele tem uma certa desconfiança em relação a isso, porque ele sabe que a qualquer momento a contingência, a aleatoriedade, ela pode aparecer. Então isso significa que não só o modo pelo qual o pessimista vê o mundo, mas o modo pelo qual o pessimista concebe a si mesmo está pautado pela imperfeição, pela ideia de imperfeição. Há uma certa imperfeição no homem, há uma certa violência no cosmos, porém o homem é um ser que pensa e ele tem que dar sentido a tudo isso que acontece. Então o pessimista ele vai dizer que talvez não possamos conceder sentido a tudo isso, ou seja, não conseguiremos talvez elaborar um discurso que possa dar conta, ou seja, dar uma explicação clara e distinta de tudo aquilo que está acontecendo, de modo que possamos nos prevenir aos acontecimentos mais violentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui de percepção da contingência, ou percepção da vulnerabilidade, ou a percepção da fraqueza ou da fragilidade humana. Eu enfatizo o termo percepção porque o que eu estou expondo aqui é muito mais uma concepção estética do que exclusivamente racionalista. Então eu estou tentando usar da linguagem para descrever essa percepção da contingência, de um mundo que está desmanchando. Num primeiro momento eu vejo isso no corpo. Então as doenças, por exemplo, é uma espécie de contingência de um corpo que busca saúde, que demanda saúde. Mas as doenças em algum momento vêm e começam a comprometer esse ordenamento do corpo, essa economia, essa coerência, né, do corpo.
Então, veja, um remédio é uma tentativa de manter uma certa harmonia corporal, uma certa harmonia da organização corpórea. Mas, de fato, as doenças ou algum evento da natureza, a qualquer momento, pode colocar tudo a perder, né, e dissolver o corpo de qualquer animal, de qualquer ser vivo, inclusive o homem. Outra coisa que o pessimista ele tem uma certa desconfiança é essa ideia de que a vida ela é passível exclusivamente a ser vivida enquanto vida boa. Ou seja, a vida boa é a vida que vale a pena. Ora, se eu não vivo a vida boa, então a vida não vale a pena. O pessimista, talvez, ele tenha uma expectativa um pouco menor. Ele busca uma vida que seja possível diante das condições que a contingência, por vezes, apresenta. É interessante que, quando vivemos num momento absurdo, por exemplo, diante de uma situação de guerra ou diante de uma peste ou epidemia, nós vivemos a contingência da forma mais dura. E, nesse momento, nós temos uma percepção do quanto a vida ela pode ser vivida dentro do possível e não dentro daquelas expectativas racionais e, por vezes, exageradas e mirabolantes que as pessoas inventam para si. Uma outra coisa, e aí falando ainda da fragilidade, é que o pessimista, ele ama os seus entes queridos, ama de todo o coração, mas isso traz uma pequena lágrima triste no seu coração. E essa lágrima triste, ela corta os olhos, porque o pessimista sabe que isso que é tão valoroso, os seus entes queridos, eles podem desaparecer. Nós podemos perder as pessoas que nós amamos de todo o coração. Então viver é ter que lidar com isso, com a beleza do nascimento, mas com a possibilidade de permanecer vivo mesmo ciente da morte daqueles que amamos de todo o coração. Um outro aspecto importante diz respeito à riqueza. É claro que uma pessoa miserável, do ponto de vista econômico, ela busca ter um mínimo para que possa viver uma vida digna. É claro que uma pessoa que tem uma certa regularidade, uma vida econômica regular, ela anseia, por vezes, de melhorar ainda mais as suas condições. E é claro que uma pessoa que tem muito dinheiro, além de querer ter mais dinheiro, sofre a angústia de poder perder aquilo que tem. Então, é nesse ponto que eu trago a ideia de que toda essa ideia de um conforto pautado pelas riquezas, isso pode ruir a qualquer momento. Né? Quantas pessoas, né, diante de um salto, de um abalo econômico ou de uma péssima decisão nos negócios, elas saem de uma riqueza ou de uma regularidade econômica para a pobreza e, por vezes, para a miséria, que ainda é um estágio abaixo da pobreza, porque o pobre, ele trabalha para viver. O miserável, o pouco que ele ganha do seu trabalho, não dá nem para viver. Então, o miserável é alguém que está morrendo. Então, esse medo da miséria é algo contingente. E esse medo, ele se manifesta de forma muito gritante, por vezes, na vida das pessoas, quando elas estão muito preocupadas com o trabalho e etc. Né? O pessimista, ele sabe que de fato é necessário ter um certo cuidado do ponto de vista econômico, porque a nossa vida econômica ela pode ruir, né? E pode ruir mesmo. Isso pode trazer consequências não só para você, mas também para a sua família. O pessimista, ele sabe da existência de paisagens belíssimas, ele consegue enxergar isso, ele consegue contemplar isso. Isso não significa que, por ser pessimista, ele não conceba uma certa dose de beleza na realidade. Mas ele sabe também que um furacão, que um terremoto pode destruir
toda essa harmonia, né, que ele é capaz de apreciar. Tarsila do Amaral, ela dizia que a beleza é aquilo que eu não canso de ver. O pessimista, numa praia belíssima, ou olhando, né, a beleza de uma montanha, né, a harmonia de uma árvore, ou, né, o resplendor de uma planta, ele sabe que tudo isso pode ruir com uma tempestade, com um terremoto, ou seja, uma investida aleatória, né, da natureza, que se manifesta por vezes de forma muito violenta. O pessimista, ele, por vezes, ele é cobrado, porque o pessimista é alguém que tem uma visão de mundo preocupada com os males que vêm de fora. E aí muita gente, quando se depara com um pessimista, diz assim, mas toda essa aleatoriedade do mundo externo, ela está presente. Então, por isso que é tão importante a interioridade e a construção de uma cidade interior, de um aprimoramento da alma, de uma vivência dos valores interiores. Bom, o pessimista, ele não nega que há uma violência exterior, ele não nega que há a possibilidade de fazermos essa viagem para a interioridade. Mas esta viagem para a interioridade, por vezes, nos leva também a perceber aspectos que estão presentes em nosso interior. Porque essa violência externa, né, essa violência da natureza, ela também se manifesta internamente, porque o homem também é natureza. Então, isso faz com que o pessimista reconheça a tristeza, a mágoa, o desespero, o luto, uma sensação de insignificância muito grande. Então, o pessimista talvez, pode ser que ele olhe para dentro de si e diga, nossa, o que eu estou vendo é um quarto de horror. E isso não significa que o homem, que o pessimista não conheça a si mesmo. Porque reconhecer aquilo que há de sombrio em nós também faz parte do reconhecimento de si. É claro que se ficarmos totalmente tomados por esses afetos, podemos cair no desespero. Mas se ficarmos totalmente tomados por aquilo, pelas ilusões que nós criamos sobre nós mesmos, sobre uma ideia de perfectibilidade, de virtude, de grandiloquência, também podemos mentir sobre nós mesmos. Então, parece que o homem é uma mistura, né, de grandeza e miséria, como diz o Pascal, e essa grandeza e miséria ela está no homem. Então é grande aquele que reconhece a miséria que o habita. Então, essa visão, grandeza e miséria, ela é típica, né, de um pensador com características dessa percepção pessimista que eu trago agora. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer é a ideia do amor e da amizade. O pessimista também ama, o pessimista tem amigos, mas ele sabe que as pessoas que são amadas e os amigos que são queridos, eles também são imperfeitos. Então, ele conta com a possibilidade da traição. A traição, no amor e na amizade, sempre espreita a porta. E eu não acho que isso, por vezes, deve ser um motivo de o indivíduo não travar amizades ou não enfrentar, né, uma vida, a aventura do amor. Viver é viver a contingência, é viver a aleatoriedade. De fato, conceber a ideia de que a qualquer momento pode ser que uma amizade ou o amor possam ferir as suas expectativas. Também, o pessimista não significa que é aquele que não tem fé. O pessimista, ele tem fé, né? Por exemplo, eu pego um autor como Santo Agostinho, que tem uma antropologia pessimista muito grande, mas é conhecido
entre os católicos como o doutor da graça, ou seja, aquele que viu, né, a grandeza, né, em termos de, olha o tamanho da miséria humana, também conseguiu perceber, né, a beleza da misericórdia divina. Então é um autor que fala do mal, mas também fala da redenção. Então, o pessimista, ele pode ser um homem de fé, mas o pessimista também vive os seus desertos, e o deserto é um espaço em que eu acho que todo homem de fé, em algum momento, deveria caminhar. O próprio Cristo na cruz fez a pergunta: Pai, por que me abandonastes? O próprio Deus se sentindo abandonado. É o abandono de Deus. O cristão, o homem de fé, quando se sente abandonado, ainda pode recorrer a Deus. Mas Deus, quando se sente abandonado, no caso de Jesus Cristo para os cristãos, irá recorrer a quem? O abandono, a solidão de Jesus é uma solidão divina e só pode ser suportada por um Deus. Interessante que há um debate, uma discussão muito boa sobre a solidão de Deus na obra de Blaise Pascal, um livro chamado Pensamentos, no qual Pascal faz menção, né, justamente a essa passagem de um Deus que se sente abandonado. Também o pessimista, por ser alguém desconfiado, ele tem uma relação interessante com a dúvida, porque a dúvida, para o pessimista, não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Então, parece que toda a conclusão de uma reflexão pessimista parte da dúvida e chega à dúvida. Por quê? Porque a dúvida nunca é uma rua sem saída. A dúvida, ela abre aí um rol grande de possibilidades de reflexão, de possibilidades de pensamento e caminhos a serem seguidos. Eu acho que a dúvida, ela deveria ser propedêutica para todo mundo que deseja exercer o governo, né? O governo enquanto exercício de poder. E por que isso? Porque a dúvida abre caminhos, abre perspectivas. E quando nós temos mais caminhos, fica muito mais fácil, né, chegar onde queremos chegar, do que estabelecermos um único caminho e termos a convicção, em termos políticos, que só por aquele caminho nós poderemos chegar onde nós queremos. Por vezes, alguns desvios, algumas reviravoltas podem nos ajudar na política. Então, por isso que a dúvida ela é sempre muito importante, porque nos faz pensar, né, essa encruzilhada, em qual caminho seguir. Todavia, o pessimista, ele sabe também, né? Então, apesar de tudo isso que eu disse, o pessimista, ele sabe que para viver é necessário uma dose de ilusão. Porque tudo isso que eu disse pode trazer aí a ideia de que o pessimista é alguém que fica colado, né, em tudo aquilo que é escuro da existência. E lembrar que contingência não é isso. A contingência tem a ver com uma certa aleatoriedade. Então, pode ser que um fato se desdobre de forma horrível, mas pode ser que o fato se desdobre com beleza, com graça, com alegria. Então, aí que está o problema, né? O problema está que o indivíduo tem que lidar com, o pessimista, né, tem que lidar com aquilo que é imponderável. Você não tem total certeza de como aquilo vai se desdobrar. Então, o pessimista, como ele não pode ficar o tempo todo obcecado, né, por aquela escuridão que por vezes traga o indivíduo, então ele precisa de uma dose de ilusão, ele precisa de um respiro, né? E eu penso que isso está dentro de um cronograma, né, de uma disposição pessimista, pois é preciso de algum desvio para enfrentar a contingência. Ninguém suporta ficar o tempo todo olhando a contingência, ou seja, a possibilidade
do caos, a possibilidade da grandeza e da miséria, né, da beleza e do mal. Ninguém consegue ficar o tempo todo nessa expectativa, né, vivendo uma certa vulnerabilidade em relação a tudo aquilo que pode acontecer. Porém, o pessimista sabe que o mundo a qualquer momento pode ruir. A qualquer momento pode ruir. Então, é claro que o pessimista ele tem uma certa dose de angústia um pouco mais elevada. E é por isso que eu destaco que em alguns momentos é necessário que o pessimista conheça a si mesmo e produza algumas formas de desvio, né? Desvios que o ajudam a viver, que o ajudam a respirar um pouco. Mas é interessante que, como eu dizia, que não é só sombras, né? O mundo ele apresenta momentos de profunda generosidade na relação com as pessoas, pessoas que se apresentam de uma maneira que você olha aquela atitude e diz assim, esse indivíduo tem vergonha na cara, ele tem vergonha na cara, né? Ele tem uma atitude correta, ele tem uma disposição moral interior que o impede agir de forma violenta, que impede de agir como um animal, que o impede de viver como um bárbaro, né, babando sangue, né? Então, parece que existe uma certa grandeza de espírito nas pessoas. Ainda há pessoas com uma capacidade de ter uma certa empatia, né, para com os outros. Há pessoas com espírito de caridade, dispostas a estender o braço. Então, o pessimista, ele reconhece isso, mas ele sabe que isso daqui é raro. Ele sabe que isso daqui é raro. Então, a sensibilidade pessimista, como ela é pautada por uma frágil ideia de imperfeição humana, então o pessimista ele não cria muitas expectativas em relação a isso. E é nesse claro e escuro da vida que o pessimista vive como um náufrago, antes mesmo de o barco afundar. O pessimista sabe o que nos ameaça e por isso ele é menos confiante nas políticas salvacionistas, por exemplo, nas religiões que não deixam nenhum espaço para a dúvida. É por isso que o pessimista ele diminui as suas expectativas em relação aos relacionamentos com as outras pessoas. O pessimista, diferente do que muitos pensam, tem um desejo enorme de viver. E quando o barco afunda, ele continua a nadar. E se ele pudesse, ele nadaria eternamente. Mas no fundo mais profundo da alma pessimista, ele sabe que vai afundar. Porque por maior que seja a mentira que o homem inventa para si, o pessimista sabe que o homem carrega consigo um cadáver. Mário Quintana, pensador, poeta do Alegrete, no Rio Grande do Sul, ele dizia assim, a vida é triste, o mundo é louco, fecha aspas. Mas o pessimista diria que seria uma covardia não enfrentar o mundo. Por fim, eu destaco uma belíssima passagem de uma obra chamada Genealogia da Moral, na qual Nietzsche diz assim, o que não me mata, me fortalece. Eu desejo a todos uma sugestiva dose de pessimismo para lidar com as contingências da vida e da existência.